Caio Coppola, a questão é a mesma, quais podem ser as consequências jurídicas para Gonçalves Dias? Olha, eu acho que antes de enfrentar aí a questão em debate, é imperioso exaltar o valor inestimável do jornalismo independente e também prestar o devido reconhecimento ao profissionalismo do repórter Leandro Magalhães. Graças ao trabalho desse nosso colega, hoje o Brasil ele acordou mais esclarecido e livre, sinceramente, livre de uma autoridade militar que não honrou o cargo que ocupava no governo civil. O ministro que, ao invés de reconhecer a vergonha na sua conduta flagrada em vídeo e deixar imediatamente o gabinete por livre e espontânea vontade, tentou permanecer no cargo e limitou-se, inclusive, a emitir, via Gabinete de Segurança Institucional, uma nota lamentável que encerra repreendendo, ainda que de forma bem velada, o trabalho do jornalista e a linha editorial da CNN Brasil responsáveis pela divulgação de material fundamental para esse esclarecimento da população e para a democracia brasileira. Aspas. As imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de inquérito. O GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis. Vocês entendem por que a direita brasileira ela é tão vocal em relação à proteção da liberdade de expressão e, mais especificamente, da liberdade de imprensa? Porque nós, os liberais, os conservadores, os patriotas, somos a favor de uma interpretação mais literal da Constituição e porque nós somos contra a censura e a sua relativização, contra a suspensão de perfis de jornalistas em redes sociais, contra a retirada de matérias do ar sem o devido processo legal, contra a perseguição e o assédio a empresas de comunicação e seus sócios, contra a violação da imunidade parlamentar. Na visão dessas autoridades petistas e da esquerda que hoje ocupa o poder, o povo não era merecedor de conhecer a verdade dos fatos sobre o 8 de janeiro. E mentem descaradamente, tanto o ex-ministro afastado quanto o GSI de Lula, ao afirmarem que não foram liberadas imagens que não fossem destinadas aos órgãos investigativos. Isso é mentira. Matéria aqui do jornal O Estado de São Paulo, de 7 de fevereiro. Governo Lula coloca sob sigilo a íntegra das imagens dos ataques no Planalto. Anteriormente, um recorte editado das imagens foi divulgado de forma oficial pelo governo. O conteúdo obtido inicialmente pelo programa Fantástico da TV Globo foi compartilhado com toda a imprensa. Portanto, a nota de ontem é fraudulenta. Quando lhe interessou politicamente, o governo Lula divulgou, sim, em caráter oficial, fragmentos editados e manipulados dos fatos. Uma ação digna de um governo demagógico que mente como respira. E eu não vou parar por aqui, porque lá em fevereiro o jornalismo do Estadão já farejava um padrão curioso nas imagens divulgadas parcialmente pelo governo Lula. Aspas. Nos trechos, não era possível analisar uma suposta omissão das forças de segurança que teriam, eventualmente, favorecido a entrada dos golpistas. Fecha aspas. O tempo passa, o jornalismo de verdade do Leandro Magalhães entra em cena. E hoje nós sabemos, além de qualquer dúvida razoável, que o governo Lula, no seu mais alto escalão, foi omisso e favoreceu os atos de 8 de janeiro. Está provado em vídeo e é constrangedor. Mas, finalmente, respondendo de forma sucinta aí as perguntas em discussão. Essa bem-vinda demissão do ex-ministro do GSI, ela não é uma confissão de culpa, ela é uma atribuição de culpa. Por definição, a confissão ela se dá quando alguém reconhece a própria culpa de uma acusação que lhe é imputada. É um ato pessoal, é um ato voluntário, é um ato unilateral. O que houve aqui foi uma atribuição de culpa, ou melhor, uma tentativa de atribuição de culpa. Podem escrever, o governo petista envidará todos os esforços para concentrar sua responsabilidade pelos absurdos de 8 de janeiro na figura desse general e ex-ministro que já está absolutamente comprometido e queimado. Então, sim, aguardemos drásticas consequências jurídicas para esse ministro, como foi colocado. Ocorre que o ex-ministro é um aliado de longa data do PT e até então braço esquerdo de Lula no Palácio. Não é razoável sustentar que as ações desse ministro, tão próximo ao presidente, tenham sido executadas sem a ciência, o consentimento e o endosso de Lula, ainda mais num assunto tão sensível. Pior, está provado que o governo petista tinha acesso e conhecimento dessas filmagens. E é plausível imaginar que o presidente Lula também soubesse do seu conteúdo. Nesse caso, a gente teria um governo de manipuladores, liderado por um presidente que, ciente de uma conduta questionável, antirrepublicana e potencialmente criminosa do seu ministro, optou por se manter em silêncio e esconder a verdade do seu povo. No limite, seria até caso de impeachment.